Vamos crescer? Na última mensagem desta série, encerramos o mês de janeiro, encerramos o primeiro mês do ano, encerrando também a série da palavra profética. Uma nação santa e intocável. Somos uma nação santa. Diga, eu faço parte de uma nação santa e intocável. A parte 5, a partir de agora no telão, pastora, parte 5 e última dessa série, palavra profética para o ano de 2016. Somos uma nação santa e intocável. Diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar, igreja. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, Deus que nos chamou neste tempo para uma santa vocação, Deus que nos chamou para o cumprimento de um chamado santo, onde Ele mesmo nos guia, onde Ele mesmo nos ensina, onde Ele mesmo completa esta obra em cada um de nós. Deus que nos chama de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes dele mesmo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde estamos neste momento, onde estamos neste tempo, assentados em lugares celestiais com Cristo. Obrigado, Deus, por esta obra em nós, que a cada dia se manifesta no nosso viver, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Obrigado, Deus, por nos aperfeiçoar em Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por nos fazer compreender, Senhor, a medida perfeita de Cristo. Obrigado, Senhor, por nos exaltar nesta vida. Obrigado por nos elevar nesta vida e nos dar uma vida muito sublime. Sabemos, Senhor, cremos e declaramos que seremos, sim, Senhor, em tudo, para a Tua glória. Uma coroa nas Tuas mãos, Senhor. Uma coroa de glória. Seremos, sim, um diadema real nas Tuas mãos, Senhor. Porque sabemos, Deus, que o Senhor não nos chamou para nos envergonhar. Sabemos que o Senhor não nos escolheu para termos uma vida de opróbrio, mas sim uma vida de honra. Uma vida, Senhor, feliz. Uma vida em abundância. Termos uma vida, Senhor, de compromisso com a Tua palavra e com a Tua igreja. Sabemos que o Senhor nos chamou, Senhor, nos tirando deste mundo para vivermos em Teu mundo, o mundo dos salvos, o mundo da igreja, o mundo da Tua palavra, Senhor. Porque esta palavra, Senhor, regerás eternamente a nossa vida. Passarás os céus e a terra, mas a Tua palavra jamais passará, Senhor. Por isso, Te honramos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por abrir os nossos olhos e nos fazer compreender. E a cada dia mais entender, Senhor, os Teus mistérios que o Senhor tem revelado pelo Teu altar. Graças nós Te damos neste momento. Com humildade, Senhor, submissão à Tua voz, ao Teu Santo Espírito, temor e tremor, eu lhe peço, Deus, usa a minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor, como Tu queres,
para falar ao teu povo, para falar às tuas ovelhas, Senhor. Assim como nós ouvimos e vimos, Senhor, as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem, Senhor. Jesus, as tuas ovelhas estão aqui. Que a tua voz, a partir de agora, Senhor, seja clara aos ouvidos das tuas ovelhas. Que a partir de agora, Senhor, a tua voz chegue, Senhor, com poder, com autoridade, destruindo, Senhor, toda altivez, toda sofisma, tudo aquilo, Senhor, que se levanta contra o teu conhecimento, Jesus, que seja destruído pela tua verdade, para louvor e glória do teu santo nome. Amém. E toda a igreja diga amém. Obrigado, pastora. Glórias a Deus, meus irmãos amados. Amados meus e amados muito mais de Deus. Homens e mulheres salvos e salvos para sempre. Homens e mulheres escolhidos de Deus, eleitos de Deus, predestinados em amor por Deus antes da fundação do mundo, para tão grande salvação. Homens e mulheres que tiveram seus olhos espirituais iluminados pelo Espírito Santo, para verem, enxergarem, receberem e aceitarem a revelação da graça de Deus. O novo pacto, o pacto da graça de Deus, um pacto de melhores e superiores promessas, uma palavra que edifica e dá herança aos filhos de Deus. Se nós olharmos para a realidade que nos cerca hoje, nesses dias, nós vamos nos sentir deprimidos, oprimidos, entristecidos, preocupados, desesperançados e duvidosos quanto ao nosso futuro e o futuro de nossa descendência. Se nós pararmos um pouco e fizermos uma projeção de tudo o que tem acontecido à nossa volta e que está acontecendo, nós vamos ter uma vida de total preocupação. Quem entende isso, diga amém. Então, mais um dia, mais uma vez, eu estou aqui e quero, em nome do nosso Senhor Jesus, trazer e gerar em você esperança. Eu quero, pela palavra de Deus, porque só a palavra gera e traz esperança, eu quero, nesta manhã, gerar esperança no teu coração. Eu quero gerar a esperança de Deus na tua vida. Porque o Espírito Santo, amados, nestas últimas mensagens, ele está nos dando a conhecer um poder, mas um poder tão maravilhoso, que está removendo todo o terror das trevas em nós. Assim está sendo conosco, com todos nós. Esta série que veio do trono de Deus para o nosso espírito, esta revelação maravilhosa de que somos uma nação santa e intocável, está removendo, se já não removeu de tudo, todo o terror das trevas que está aí fora, que está apavorando os filhos de Deus. Então esta palavra está desfazendo em nós todas as preocupações e temores sobre o nosso futuro e de nossos filhos e netos e todas as nossas gerações seguintes. Esta visão do fogo que foi dada ao nosso apóstolo pelo Espírito de Deus, a nossa volta, o que quer dizer, o que simboliza de fato este fogo, que ali naquela faixa é só uma imagem para simbolizar, mas não é isso, não é este, amém? Não é desta maneira. Mas o que significa, o que quer dizer? Quer dizer que Deus vai livrar todo o seu povo santo. Amém? Então este fogo, esta visão deste fogo à volta das famílias, quer dizer que Deus tem o compromisso, foi Deus dizendo ao nosso apóstolo, eu tenho o compromisso de livrar todas as famílias que andarem em fidelidade comigo. Amém?
Assim o Senhor mostrou, e por isso está aí nesta faixa, para que todo ano nós venhamos a lembrar do que Deus mostrou ao nosso apóstolo. E eu creio, amém? Porque Deus é fiel nas suas promessas. Então Deus, ele sempre vem e nos faz lembrar de suas promessas. Deus vem e sempre nos relembra, nos lembra daquilo que ele mesmo já disse um dia. Então ele mesmo nos cercará com um círculo de fogo, alcançando a nossa família que andar em compromisso com o Senhor. À medida que o mal crescer, igreja, e vai crescer, este círculo também ficará maior e mais intenso à nossa volta, nos protegendo deste mal. Dentro deste círculo de fogo, Deus, ele pretende levantar a sua igreja do fim dos tempos. Dentro deste círculo, Deus vai levantar a geração mais santa, mais justa, mais dedicada e mais consagrada de toda a história do Evangelho. Você está incluso neste projeto de Deus. Por isso o Espírito nos fala nesta manhã. Ele nos prepara para isso. Por quê? De fato, eu preciso aceitar isso. De fato, eu tenho que querer isso e estar dentro deste círculo. Ele já começou esta obra em cada um de nós. Nós estamos inseridos neste processo, nesta obra maravilhosa. E uma pergunta. A palavra do Senhor diz que quanto mais o pecado ser abundante, mais superabundante a sua graça? Sim, está escrito. Aí fora nós temos visto o pecado aumentar, crescer. Então, quanto mais abundante o pecado, mais superabundante a graça de Deus. Amém? Não para aqueles que pecam, mas sim para aqueles que andam em santidade. Será cada vez maior, ou seja, o círculo de fogo crescerá cada vez mais, será mais intenso, dando-lhe cada vez mais proteção contra o mal. Amém? Então o Senhor está preparando, o Senhor está separando para si um povo santo, protegido por um círculo de fogo tão intenso que o diabo e os seus anjos não têm e não terão acesso. Deus avisou, amados, em sua palavra, tudo que nós estamos vendo hoje. Está escrito. Nada nós podemos dizer ou falar, nada para nós deve ser espanto. Para nós não. Porque está escrito. Então o Senhor já avisou de antemão tudo que iria acontecer. Então aquele que se espanta, ele não crê na palavra. Aquele que vê algo, né, e fala, acontece, e conhece a palavra, me desculpe, ele não crê numa vírgula da palavra. Amém? E nós que cremos na palavra, não nos atemorizamos, não nos espantamos. Nós nos compadecemos por aqueles que estão recebendo essa opressão. Amém? Por quê? Deus se compadece, então nós também nos compadecemos. Nós não vamos dar de ombros para este mal. Amém? Porém, nós não somos e nem seremos atingidos por ele, porque não vivemos debaixo do domínio humano, não vivemos debaixo de governo humano, mas sim debaixo do governo do Senhor Jesus. Então ele mesmo é o próprio fogo que nos guarda. Você pode dizer amém? Os maus, igreja, eles se tornarão piores a cada dia. Amém? E os bons se tornarão melhores a cada dia. Então os homens, eles se tornaram arrogantes, os homens se tornaram egoístas, amantes de si mesmos e mais amantes dos prazeres do mundo do que de Deus. E nós temos visto a decadência moral, cultural, social, a cada dia que passa e que se avança para o fim. E nós estamos alicerçados sobre uma palavra verdadeira que tem poder, e é o poder de Deus para a nossa vida. Então nós estamos alicerçados na verdade e não na palavra do mundo. Nós não vivemos pelo que o mundo determina. Nós vivemos por aquilo que Deus determina.
os nossos olhos veem uma situação, mas nós sabemos que a verdade não é aquela. Então, o diabo vem com as suas mentiras e nós combatemos com a verdade que está em nós. O diabo vem com o pessimismo, vem com a desesperança, o diabo vem com o entristecimento, o diabo vem com a falta de esperança, e nós combatemos com a verdade de Deus que está em nós. Amém? Em Zacarias 2, 4 e 5 está escrito assim: Ele disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Amados, a casa de Deus, a igreja, refúgio, as cidades fortificadas, as cidades que são levantadas por Deus, ou seja, as igrejas levantadas por Deus, serão habitadas sem muros, ou seja, não haverá limites. Assim como eu disse na quinta-feira próxima passada aqui, este lugar ficará pequeno para aquilo que o Senhor irá fazer. A mão do Senhor é quem começou, a mão do Senhor está conduzindo e a mão do Senhor continuará fazendo. Ou seja, muitos virão e este lugar ficará pequeno. Em breve, precisaremos de um outro local. Em breve, teremos que buscar uma outra opção, porque assim eu creio, amados. Os meus olhos não veem isso, mas eu sei porque Deus é quem diz isso. A palavra do Senhor diz, está escrito neste versículo, amados. É verdade ou é mentira? Corre. Corre. Jerusalém estava deserta, amados. E hoje nós sabemos que Jerusalém tipifica a igreja. A igreja tipifica Jerusalém. Corre e fala, olha lá, ó, estão tudo desanimado lá. Estão tudo lá meio que entristecido. Mas corre e fala a este jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Aleluia. As ovelhas que Jesus está buscando, amados, porque nós somos as 99. Nós simbolizamos, tipificamos as 99. Nós estamos bem guardadas. E Jesus, o bom pastor, está à procura da perdida. Daquela que está perdida. Aquela que está perdida, quem são? São todos que estão no mundo ainda. E Jesus está trazendo uma a uma para o seu aprisco. Uma a uma. Uma a uma. Amém? E o aprisco está aqui para receber uma a uma que chegará. Amém? E o versículo 5 ele diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. A sua glória. Amém? Isaías 25, versículos 4 a 6 está escrito: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Amados, o mal vem bufando contra a tua vida. O mal não tem piedade. O mal vem para nos derrubar. E a palavra diz isso. Mas fortaleza do pobre, do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não importa como o mal venha, como, sabe, dos tiranos, o bufo, não importa como venha. Importa que o muro que está à nossa volta é de fogo e segura esse bufo bem longe de nós. Fala: aqui você não vai chegar mal, aqui você não vai chegar praga, aqui você não vai chegar necessidade, porque aqui está o meu guardado, aqui está a minha família santa e intocável, que eu me comprometo a guardar e proteger. Amém? Assim diz o Senhor.
Versículo 5: como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Tu vai abater, amados, as más notícias. Tu vai abater as situações que vão vir para a tua vida querendo te atingir. Você vai abater. Não vai ser você o abatido. É você quem vai abater tudo isso, pelo poder de Deus que está em você. Amém? Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Amados, o hino triunfal dos tiranos, do mal, será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Aleluia! Amados, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado, mas você receberá o melhor de Deus. Amém. Amém. Isaías 4:6 diz: os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amados, está chegando uma grande tempestade, uma grande chuva. Está chegando. E vem pela ira de Deus contra o pecado. É isso que está acontecendo e vai acontecer. Amém? Porque Deus, ele se ira com o pecado. Então, conforme tem crescido o pecado, a ira de Deus tem crescido também. E esta ira virá. E a Bíblia chama de chuva e tempestade. Olha lá. Os quais serão para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Será uma grande tempestade, uma grande chuva, os dias que ainda virão. Nós temos um refúgio. O Senhor nos colocou num refúgio firme, num refúgio bem protegido, num pavilhão fortalecido por Ele. Amém? Então, nós somos guardados. E estas palavras de antemão nos traz conforto. Ouvir que fortes chuvas e grandes tempestades virão não nos traz medo. Não nos causa nenhum tipo de pavor. Pelo contrário, traz descanso para a nossa alma. Porque o Senhor nos prepara para tudo que virá. Então eu tenho que aqui lhe dizer algo e quero que você receba para o teu bem. Eu não posso vir aqui simplesmente nesta manhã. É claro que eu quero que você receba toda a palavra de esperança, com toda a tua força, todo o teu entendimento. Mas eu quero que você receba também toda a disciplina e correção que vem do Senhor para a tua vida. Por quê, pastor? Porque a nação santa e intocável é que terá o círculo de fogo. A que não fizer parte, de acordo com a vontade do Senhor, desta santidade, não terá esse círculo de fogo. Então eu não posso vir aqui dizer para você que você vai ser protegido do mal, que você terá a proteção do Senhor, que o Senhor será a coluna de fogo à tua volta, simplesmente isso, e deixar você ir embora para a tua casa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho a obrigação, amando do Senhor, de vir aqui e trazer para a tua vida disciplina e correção espiritual, para o teu bem, por amor que Deus tem por você, pela igreja, por minha vida. Então nós vamos aqui adentrar em alguns assuntos, alguns aspectos que eu preciso refletir, como sendo de fato a última mensagem desta palavra que nos acompanhará pelo todo o ano de 2016. Porque, amados, Deus não quer que nenhum de nós chegue no final do ano e diga: puxa, eu não tive coluna de fogo à minha volta.
Deus não quer que a gente chegue em dezembro e fale: eu acho que eu não fui uma coroa de glória nas mãos do Senhor. Eu acho que eu não fui um diadema real nas mãos do Senhor. Estão entendendo? Então Deus quer que de fato a palavra se cumpra na vida de todos. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Porém, a sua palavra tem regras. A sua palavra tem premissas que têm que ser ouvidas e obedecidas. Digam amém. Olha em Lucas 21, 25 e 26. Aqui ainda é o Senhor nos falando a respeito dos sinais, amém? Dos tempos do fim. Haverá sinais no sol. Tem muita coisa acontecendo nesses últimos tempos, né? Eclipses, o céu meio que... Eu tenho visto nas redes sociais, lua vermelha, enfim, umas coisas diferentes que não acontecia. Concordam comigo? Amém? Então, olha, Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. 26. Haverá homens que desmaiarão. Olha, muitos não vão suportar. Muitos vão entrar em choque. Muitos, amados, serão de fato abatidos, mesmo a ponto de ter desmaio, de tanta pressão e opressão. Está escrito: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Só de imaginar, só de pensar, ele desmaiou. É palavra, é verdade. Nós vamos ver isso acontecer, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos, mas nossos olhos vão ver. Pois os poderes dos céus serão abalados. Jesus disse isso. Então, Deus, amados, jamais Ele envia julgamento sobre uma nação sem antes revelar aos seus profetas o que Ele planeja fazer. Por isso, não despreze o que Deus tem falado por esse altar. Não despreze nenhuma palavra que Jesus tem dito, porque é para o teu bem. É para o teu bem. Amém? É para a tua paz. É para que você seja de fato uma coroa de glória nas mãos do teu Deus. Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre avisa o seu povo. Deus não avisa ímpio, irmão. Aquilo que eu já disse aqui, o ímpio ouve alguma coisa pela nossa boca, porque a gente vai e fala. Mas Deus não está aí no mundo falando alguma coisa. Deus não está tocando trombeta nenhuma no mundo. Deus está tocando a trombeta dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro de Sião, para o seu povo. Então, o anúncio de Deus é para mim e para você. Então, eu e você recebemos este anúncio e nós levamos sim a outros, porque nós temos que proclamar aquilo que Deus nos dá. Mas Deus não está falando diretamente com eles, Deus está falando com eles através de nós. Diretamente, Deus está falando comigo e com você agora. Então, o objetivo de Deus anunciar o mal que virá não é nos assustar. Não é te assustar, igreja. Ouça isso, entenda isso e descanse o teu coração. Não é te assustar, não é assustar o seu povo, mas é proteger o seu povo. Amém? Para que o seu povo entre nas cidades fortificadas, entre nos refúgios preparados por Ele mesmo e tenham a proteção de Deus. Recebam o círculo de fogo. Em Oséias 12:10 está escrito assim: falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. O que é esses símiles? São comparações. Colocou, pastora? Coloca então. Símiles. Comparações como? Está aí um exemplo, um pequeno exemplo. É como árvore plantada junto a correntes de águas. É uma símile, é uma comparação. Então Deus falou em toda a sua palavra por muitas símiles, por muitas comparações.
E ao tempo que nós vamos crescendo no conhecimento da graça de Deus, essas símiles vão sendo reveladas no nosso espírito e no nosso entendimento. Amém? Então Deus fala em tempos de prosperidade e Deus fala também no tempo da escassez. E qual que é o grande mal do povo de Deus? O grande mal do povo de Deus é dar ouvidos a Deus somente quando o tempo está escasso. Esse é o grande mal do povo de Deus, dar ouvidos a Deus quando a coisa aperta. Quando a coisa está tudo bem, o crente diz assim, não, isso aí não é para mim, a minha vida está boa. A coisa está indo muito bem, então isso não é para mim. Amados, se Deus fala no determinado tempo para o seu povo, é para todo o seu povo. Não é para aquele que está na escassez, não é para aquele que está na prosperidade, é para todos. Então se a coisa vai bem, glória a Deus, mas não despreze a profecia. Não despreze o que Deus diz. Não brinque com os dias que virão. E se a coisa está escassa, então saiba que de fato tem que se apegar mais. Porque nós sabemos que tudo é plantação e colheita. Então às vezes a vida de alguém está muito boa porque está colhendo alguma coisa que plantou. Continue plantando certo. Por quê? Se descuidar da plantação, amados, o que você está plantando hoje, você vai ter que colher ali na frente. Então Deus vem nos alertar nesta manhã. Deus vem abrir os nossos olhos e dizer, ei, como está a tua conduta comigo? Como está você comigo? Eu quero ser um círculo de fogo à tua volta. Amém? Então, Deus ele fala, tá? E às vezes as nuvens da tempestade ainda estão se formando e Deus está levantando vozes proféticas no mundo inteiro para anunciar a tempestade que está chegando. Amados, ministérios no mundo estão anunciando a mesma coisa que eu estou anunciando aqui hoje. Homens de fato levantados por Deus para anunciar ao seu povo. Zacarias 7, está escrito assim: não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz? Olha que tremendo isso. Com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados. Estava tudo muito bem. Estava tudo muito em paz. E os profetas vieram e falaram, olha, vai vir destruição. Vai vir desgraça. Deram ouvidos? Não. Foram atingidos e afligidos pela destruição. Então Deus avisa quando as coisas estão bem. Quando as coisas ainda não estão caóticas. A coisa está indo bem e Deus já está avisando. A coisa está indo bem, Deus está avisando. Olha, cuidado que ali na frente a coisa vai ficar caótica. E a pessoa não dá ouvido. Olha, se acerta aí, se alinha aí. E a pessoa não dá ouvido. Nós sabemos que Deus é longânimo. Amém? Então Deus, ele não passa régua no fim do dia. Ele vai deixando, mas ele vai avisando, ele vai falando pelos seus profetas. Ele vem e anuncia, não para colocar medo. Amém, irmãos? Porque Deus não quer ver um filho sofrer. E Deus, ele cumpre a sua palavra, ele não pode ir contra a sua palavra. Então ele quer poupar o seu povo, ele quer poupar os seus filhos, e para isso precisa ser anunciado que algo virá. Amém? Porque depois vem e fala, mas eu não sabia. Eu sabia sim. Sabia porque Deus falou, Deus avisou. Como é que agora você fala que você não sabia? Você não deu crédito na voz do profeta, mas que Deus avisou, avisou. Amém? Crede no Senhor Deus e nos seus profetas e prosperareis. Está escrito isso na palavra de Deus. Então, muitos dizem, não, está tudo bem, não é para mim, não, isso aí, não vai acontecer não.
Ih, amados, quantos que Deus usou minha boca para falar e Deus depois me revelar que a pessoa falando, isso aí não vai acontecer não. E passado algum tempo, os meus olhos veem o que aconteceu. E eu nem saber que a pessoa falou naquele momento que eu falei. Estão entendendo? Porque Deus usa a minha boca e eu falo. O que Deus manda eu falar, mas eu não levo para minha casa. Não levo. Amém? Eu falo. Porque é Deus a falar pela minha boca, não sou eu. E aí muitos, quando eu falo, não, isso não vai acontecer. Eu rechaço. Eu rechaço. Você pode até rechaçar, amém, glória a Deus. Só que aí se Deus está falando que vai acontecer, não tem como rechaçar. Vai acontecer. Estão entendendo o que Deus está dizendo? Olha, não ouvistes as palavras do Senhor? Versículo 11 e 12 agora, pastora. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. 12. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. As pessoas que ouvem a correção do Senhor e permanecem do mesmo modo, igreja, do mesmo jeito, com a mesma vida, vem a ira de Deus sobre elas. Sabia? Vem. Mais dia, menos dia, a ira vem. E principalmente sobre aquelas que Deus um dia falou e falou muito. Falou, entenderam o que Deus falou, mas não quiseram aceitar. Não quiseram compreender, não deram ouvidos à voz do Espírito. Pensaram que era o homem que estava falando. Pensaram que era o pastor que estava falando. E era Deus a falar. E a ira do Senhor veio. Olha, que uma grande tempestade virá para o mundo, isso é fato. Não terá como mudar. Só terá um lugar para correr. Será para o refúgio, para a cidade bem fortificada, que é a casa de Deus. Amém? E o que o Senhor está dizendo? Eu não quero nenhum do meu povo no meio dessa tempestade. Você pode aplaudir o Senhor? O Senhor está dizendo exatamente isso nesta manhã. Eu não quero nenhum filho meu no meio desta tempestade sofrendo. Nós somos uma nação santa e intocável. Quando, pastor? Quando nós vivemos de modo santo e de maneira intocável. Quando nós vivemos como uma nação santa e intocável. É aí que nós seremos de fato. Porque dizer somos uma nação santa e intocável, qualquer um pode dizer. Nós começamos aqui a mensagem como? Confessa, eu faço parte de uma nação santa e intocável. Amém. Assim nós confessamos. E agora? Agora eu procedo de modo santo e intocável. Amém? Para o mundo, igreja, nós não podemos mudar nada. E para nós? Podemos mudar tudo. Para nós podemos mudar tudo. Bem-aventurado aquele que ouve a voz do Espírito Santo e diz amém para essa voz. Oséias 6, versículos 4 e 5. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Amados, isso aqui é uma voz de desgosto de Deus. Este versículo, para o povo de Deus, é Deus demonstrando ao seu povo a tristeza dele. Versículo 5. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca
os matei. E os meus juízos sairão como a luz. O que é isso? Pelos profetas, Deus vinha e trazia a sua ira. Pelos profetas, Deus vinha e trazia a correção. E o povo não acatava. O povo não dava ouvidos. Então, por isso ele diz: pelos meus profetas os matei. Estão entendendo? Veio a destruição. Deus queria? Não. O versículo 4, olha: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Tribos. Amém? Tribos. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então Deus estava cobrando amor do seu povo para com ele. Deus estava dizendo como era o amor do seu povo para com Deus. Era um bando de religiosos. Era um bando de pessoas que faziam a Deus, que davam alguma coisa para Deus, porque queriam alguma coisa de Deus e depois, logo em seguida, se esqueciam de Deus. Então não viviam de fato para Deus. Então Deus vem e diz assim: olha, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então no momento está ali. E depois, cadê? Passou. Deus não quer um povo assim. Deus não quer. Deus está falando pela palavra. Por isso os abati. Por isso os abati, porque não tinha amor verdadeiro para com Deus. Eram algo de interesses. Era um compromisso de domingo. Que vinha, cumpria o compromisso e ia embora. E depois? Aí depois vem o abatimento. Porque é Deus quem sonda os corações. Então Deus alerta a mim e a você: olha, tenha um compromisso de amor comigo. Deus nos pede, Deus nos solicita para que eu e você tenham um compromisso de amor com Ele. Pastor, mas eu já tenho feito muito. Faça mais. Faça mais, você pode, você é capaz. Deus te capacita. Ah, pastor, mas está me sugando. Amados, é Deus quem renova a tua força. Não murmure. Não murmure. Eu peço ao Senhor todos os dias: Senhor, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Eu acho que eu faço tão pouco para o Senhor. Me dá condição, me dá capacidade, ilumina o meu pensamento para algo mais que eu possa fazer para o Senhor. Eu quero falar sim para o meu chamado por completo. Eu quero um dia parar de trabalhar sim e ficar completo 24 horas na obra do Senhor. Eu quero, amados. O Espírito Santo tem trabalhado isso no meu coração. Não paro, por quê? Porque ainda não posso. Não posso sobreviver desta obra. Mas o dia em que o Senhor permitir e me der a capacidade, eu vou sim sobreviver, vou comer deste altar com a minha família. Para a glória do Senhor, porque é bíblico: aquele que serve ao altar, coma também dele. E o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. Quando Jesus chamou Pedro, amados, Jesus morreu, ressuscitou. Passado alguns dias, Pedro estava fazendo o quê? Pescando de novo. Quem apareceu a ele? Jesus. Vem, Pedro. Eu te chamei não para ser pescador de peixe, mas sim pescador de homens. Eu te chamei, Pedro, para fazer algo para mim nessa terra, não para você. Então, amados, aquele que Deus chama tem que priorizar o chamado. Não interessa. Se tem o chamado, tem que priorizar. Mesmo aquele que não come do altar, se tem um chamado, tem que priorizar. Vai ter sim o seu trabalho secular, mas vai servir o altar com excelência. Não vai ser um religioso, vai viver para Deus. Então viver para Deus requer renúncia. E uma das coisas que Deus já está trabalhando no meu coração é isso. Daqui a um tempo, não sei que tempo, irá acontecer, eu creio nisso. Porque eu não posso, amado, servir a dois senhores. Eu não posso, eu sei disso. Isso me incomoda e Deus sabe como eu tenho pedido a Ele. O padrão de vida que Deus me dá hoje, eu não posso sobreviver dessa obra. Eu não posso viver no padrão que a obra pode me oferecer. E eu sei que Deus tem mais para a minha vida.
Estão entendendo o que Deus está falando? Então, em tempo oportuno vai acontecer. Mas por quê? Porque eu estou falando para Deus: Deus, eu quero te servir. Eu quero viver para você. Eu quero fazer tudo em primeiro lugar para você. Eu não sobrevivo desta obra, amados. A igreja sabe, eu sobrevivo no meu trabalho, mas eu não quero, chegar aqui e encher a minha boca para falar do meu trabalho. Eu quero aqui encher minha boca e falar da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Eu quero ver a prosperidade na tua vida para chegar a esse altar, para que eu seja também próspero. Amém? Eu não quero chegar e falar para você que eu estou sendo próspero no meu trabalho, como estou sendo para a glória de Deus. Não. Eu quero ouvir você falar que está sendo próspero no teu trabalho. Eu quero ouvir você falar que Deus está exaltando a tua vida. Eu quero ouvir você dando testemunho de honra e de riquezas aqui para a glória do nosso Deus. Você pode receber essa palavra? Você pode receber? Aleluia. Amados, o que eu não quero e não vou ser é hipócrita. Não vou ser jamais hipócrita, de maneira nenhuma. Aquilo que é a palavra de Deus eu vou pregar e quero viver. Amém? Amém? Deus não quer um relacionamento superficial. Deus não quer um relacionamento do jeito que dá. Amém? É sim, sim, não, não. É sim, sim, não, não. Eu estou falando sim para Jesus. Eu estou falando sim para Jesus. Eu estou falando sim para Jesus, amados, em tudo na minha vida. Estou falando sim para Jesus. Eu sei que Jesus não quer que nenhum de nós venhamos a padecer, a sofrer por nada. Por nada. Nós vemos muitos líderes aí sofrendo porque não entendem a voz do Senhor. Nós vemos muitos líderes padecendo porque não entendem a voz do Senhor. Falam exatamente isso que eu acabei de falar. Não, Deus me chamou. Abandonam tudo, largam tudo e vão fazer. Tem que fazer. Eu tenho conciliado, e para a glória de Deus eu acredito que eu tenho conciliado bem. Porque o Senhor tem me dado organização para a minha vida. E se não fosse a organização que vem do céu, eu não poderia fazer com o esmero que eu faço aqui a obra do Senhor. Junto com a minha esposa, que me auxilia demais para a glória de Deus. E o corpo ministerial que está aqui fazendo para a glória de Deus. Mas eu não sou louco. Eu não sou insensato. A palavra do Senhor tem me dado sabedoria para entender todas as coisas. Aquilo que eu acabei de dizer. Se eu paro hoje de trabalhar, amados, eu vou padecer. Se eu parar hoje de fazer o meu trabalho secular, eu padeço. Nós vamos ter dificuldades e necessidades dentro da minha casa. E eu não vou chegar aqui no altar e pesar na sua vida. Estão entendendo? Não vou fazer isso. Então, com sensatez, eu continuo com a minha vida, esperando no Senhor. Eu espero no Senhor esse dia. Vai chegar. Não sei se vai ser 1 ano, 5 anos, 10 anos. Mas chegará o tempo em que você saberá que o pastor Emílio, ele é um profissional do Evangelho. Falo isso com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, porque a palavra diz. A palavra diz isso. O profissional do Evangelho é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Não faz cursos humanos. Curso humano é sabedoria do homem. Sabedoria do alto é a revelação da palavra de Deus. É o Espírito Santo quem capacita. Então, toda vez que Deus fala duro com o seu povo, amados, é para o seu bem. Em Zacarias 2, 6, 7 está escrito: Ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. 2 ordens de Deus que nós vimos também na quinta próxima passada. Fugir da terra do norte e separar-se de Babilônia, da filha de Babilônia. Nós temos que fugir do pecado, nós temos que fugir do mal. Nós não podemos ter aliança com a terra do norte nem com a filha de Babilônia.
Nós somos separados. Somos uma igreja que cresce na graça e no conhecimento, também na pureza e na santidade, igreja. Não posso dizer que eu estou crescendo na graça e no conhecimento se a minha vida não cresce em pureza e em santidade. Só se cresce na graça e no conhecimento quando se cresce na pureza e também na santidade. Senão, é hipocrisia. Amém? Deus está avisando que dias maus se aproximam. O círculo de fogo é para quem então, pastor? É para estes, para os que fogem da terra do norte, para os que se separam da filha de Babilônia, para aqueles que se consagram de fato numa vida de santidade cristã. 2 de Reis 6,17 está escrito: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Por que Eliseu, pastor? Porque Eliseu era um homem santo. Porque Eliseu vivia em santidade, amados. E em volta dele tinha fogo de Deus, tinha carro de fogo, tinha cavalo de fogo, tinha o fogo de Deus protegendo ele. Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mateus 23, 27 e 28. Jesus falando duro. Ai de vós, escribas e fariseus. Quem são os escribas e fariseus? Os religiosos. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amados, todo mundo olhava para os fariseus e para os escribas e tinham eles como homens íntegros, como homens justos. Sim ou não? Porque a aparência deles mostravam isso. Está cheio. Está cheio de homem e de mulher com a Bíblia debaixo do braço, se fazendo de justo, se fazendo de certo, se fazendo de dono da verdade. E Jesus, que conhece tudo e todas as coisas, porque Jesus sabia o que os escribas e os fariseus de fato eram. Porque Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, que exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro eu sei como vocês estão. Por dentro eu sei quem vocês são. Então ninguém sabia o que os fariseus e os escribas eram de fato, mas Jesus sabia. Jesus sabia, amados, e nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Apocalipse 3:1 diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Para uma igreja de Jesus. Muitas igrejas hoje estão tendo obras, fazendo obras, pensando que estão vivos, têm nome de que vivem, mas estão mortos. Por quê? Porque Jesus conhece e Jesus não é enganado. Não tem como se enganar a Deus. Não tem como tapear a Deus. Amém? Apocalipse 2:20 a 22 diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos e pratiquem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus dá tempo para todos e para tudo. Deus dá tempo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram.
caso não se arrependam das obras que ela incita. Deus avisa ou não avisa? Avisa. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Digo, o firme fundamento de Deus permanece. Amém. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Professa o nome do Senhor, professa que é cristão, professa que é crente. Amados, aparte-se da injustiça. Os que fazem parte da nação santa e têm a proteção do círculo de fogo são aqueles que são representantes de Deus aqui na terra. Então eu tenho que viver, amados, como representante de Deus aqui na terra. E a pureza de caráter e a sã doutrina, amados, é o cartão de visita. Eu não posso dizer que sou representante de Deus aqui na terra se eu não tiver no meu coração pureza e a compreensão da sã doutrina para vivê-la. Amém? Tito 1,9 diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Tito 2,7-8, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. 1 Timóteo 4:12 e 16. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Quem não passa no teste bíblico de caráter, de pureza, quem não passa no teste bíblico da sã doutrina, está sujeito a julgamentos, irmãos. Está sujeito a críticas, está sujeito a questionamentos e, por fim, está sujeito às tempestades. Estão entendendo o que Deus está dizendo? Zacarias 2,5 está escrito assim: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Malaquias 3:16-18. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Igreja, não saia do círculo de fogo. Amém? Permaneça. Salmo 91, versículos 7, 10 e 14. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Vou ler de novo. Porque a mim se apegou com amor. Amados, tudo que Deus está dizendo que não vai acontecer conosco, tá? Ele está dizendo que vai acontecer. 1.000 vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Por quê? Está escrito. Porque a mim se apegou com amor. Com amor. Pode aplaudir, igreja? Com amor. O se apegar a Deus com amor, amados, é mergulhar na palavra, mergulhar na vontade do Senhor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, o muro de fogo que afasta
afasta os nossos inimigos, o muro de fogo que impede com que o inimigo chegue à nossa vida, esse muro, ele não pode ser derrubado por ninguém. Porque ele é o próprio Deus. Amém? É Deus, é o próprio Deus quem guarda a nação santa, irmãos. A nação santa é guardada pelo próprio Deus porque é uma propriedade exclusiva dele. Então eu tenho que estar incluso dentro desta santidade. Por isso a Bíblia diz: sede santos, assim como eu sou. Jesus disse que nós devemos ser santos, assim como Ele é. Porque sendo assim, eu faço parte desta nação santa e intocável. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na hora da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Nós somos gentios predestinados e nós temos o Espírito de Deus em nós. Deus está conosco, de fato. E este Deus maravilhoso tem que ser visto por todas as nações, por todas as pessoas. E as pessoas têm que querer este Deus. Os filhos de Deus que estão aí perdidos precisam desejar o Deus que nós temos. E eles pegarão nas nossas vestes, e vão dizer: eu vou com você para a igreja. Eu vou com você ouvir o que você está ouvindo. Porque de fato eu tenho visto que Deus está operando na tua vida. Eu tenho visto que Deus é contigo. Amém? Aleluia, Senhor. Nós temos que ser a Bíblia escrita para esse povo. A nossa vida tem que ser a Bíblia Sagrada. Não é eu falar muito da Bíblia. Porque, amados, para eu evangelizar é com a minha vida. Porque não adianta se a minha vida não é a Bíblia. Não vai adiantar nem eu abrir a minha boca. Porque ninguém vai dar crédito. Só vão dar crédito se de fato a minha vida condizer com aquilo que eu estou falando. Se eu abro a minha boca e falo alguma coisa, aquilo que eu estou falando tem que ser visto em mim. Aquilo tem que ser uma verdade na minha vida. Amém? Por isso nossa bispa, ela sempre diz: olha, evangelize o quanto puder. Se preciso for, fale alguma coisa. Então você não fala para evangelizar, você mostra para as pessoas a Bíblia em você. Você mostra nas suas atitudes, nos seus pensamentos, a Bíblia em você. Salmo 147, versículos 11 a 14. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor. Louva Sião ao teu Deus. Amados, volta o 11, pastora. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Eu tenho que temer o Senhor em todo o tempo. Eu não posso ser como a nuvem que por um tempo está ali e depois passa. Não posso temer a Deus por um determinado tempo. Não, estou na casa de Deus, eu temo a Deus. E saio e vou viver a minha vida sem temor. Não posso. Porque agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Eu espero com temor em todo o tempo da minha vida no Senhor. Louva Jerusalém ao Senhor. Louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Vamos ler de novo? Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Que assim seja na sua vida, meu amado. Que assim se manifeste com poder e glória na sua vida, na sua casa, na sua família, porque assim disse o Senhor nesta manhã.